Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Hoje a convidada do programa é o que nós podemos chamar de uma mulher empoderada e muito bem-sucedida em múltiplas atividades profissionais. Estamos falando de Mareia da Penha Cruz, mais conhecida como Pepenha Cruz, ex-atleta com títulos nacionais e internacionais, bombeiro militar, médica que atuou na linha de frente da Covid e agora também policial civil. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Pepenha. Obrigada, eu agradeço o convite. Eu acho que essa entrevista vai ser completamente diferente de todas as outras que eu dei. Eu vim para cá, não sabia nem com que roupa que eu vinha, se é de bombeiro, de polícia, de atleta. E não sabia o que trazia, porque geralmente eu trazia um troféu, tinha uma história para contar. Agora essa história não é Mas aqui novidade. você vai ter várias histórias para contar. E aí eu vou começar perguntando o seguinte: de onde vem essa garra, essa disposição e esse talento, né, para se dividir e atuar em múltiplas atividades? Isso vem desde pequeno? Você sempre foi assim, bastante inquieta, muito agitada? Como é que é? Como é que é isso? As coisas foram acontecendo, né? Eu sempre fui muito dedicada desde pequena na escola. Na verdade, tudo que eu me proponho a fazer, eu me dedico muito e me entrego muito e tento fazer bem feito. E aí as coisas vão aparecendo e eu vou tentando fazer o meu melhor em todas elas. Dentre todas essas atividades, qual foi a sua primeira? O que chegou primeiro? Foi a atleta? Eu estudava. Sim. E aí depois a natação ganhou um espaço maior na minha vida. E aí eu fui atleta, ganhei vários títulos, Você começou a nadar com quantos anos? Eu já era mais velho, eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos. Foi por motivo de saúde, para cuidar de problemas de coluna, que eu era um pouquinho obesinha. E aí ótimo, né, na adolescência, eu obesinha, e aí começar a ficar magra e fazer uma amizade saudável. Os pais gostaram, eu gostei, meus pais se envolveram muito também, a gente viajava junto. E aí eu fui ficando, e eu fiquei muito tempo na natação, né? Geralmente o pessoal na época do vestibular para de nadar, e eu fiquei muito tempo. E você tem uma trajetória bastante significativa, né, como atleta profissional, né? Participou aí de competições importantes, né? Você podia destacar as mais importantes para você? Eu fui campeã brasileira algumas vezes, eu fui campeã sul-americana, eu fui vice-campeã pan-americana, eu tenho medalha de bronze em campeonato, em Copa do Mundo. Eu acho que é isso que eu... E foi sempre fácil para você conciliar os estudos com as suas atividades como atleta? Fácil não é, mas eu gosto. Eu gosto de desafios e eu acho importante. Eu achava, era o meu trabalho, a natação, mas eu acho importante os estudos. Você sempre foi uma pessoa muito disciplinada naquilo que você queria, assim, ter o seu dia dividido, agora é o horário de treinar, agora é o horário de estudar. Você sempre teve esse tipo de disciplina desde pequena? Eu acho que misturou agora disciplina com um pouco de organização. Eu sempre fui muito disciplinada, muito disposta, eu me entrego muito, eu sou muito dedicada. Às vezes não tão organizada assim quando você falou em relação ao horário, mas eu sou muito dedicada, muito entregue a todas as coisas que eu me proponho a fazer. Você como atleta, você sempre encontrou apoio? Bom, você já falou que a família, inclusive, acompanhava você junto nas competições, né? Mas você sempre teve, assim, suporte para desenvolver a sua atividade de atleta? Muito, mais do que às vezes a gente pensa. Porque eu tive bons patrocinadores na época de natação, inclusive são meus amigos até hoje. Eu tive bom relacionamento com a imprensa, o pessoal da imprensa me apoiou muito, então eu tinha mídia. E eu era um esporte assim, eu era de um esporte que não era olímpico na época. Quando eu comecei em 2003, ele não era olímpico, eu fui virar olímpico era em 2007. A maratona aquática. Pois é. E do esporte feminino, que geralmente a gente dá destaque para o esporte masculino. Então, eu não... Mas eu tive bons apoios aqui. Aqui no estado, a gente se destaca muito, né, nos esportes de praia, com os meninos do vôlei, com as meninas do surf. Tudo. Então, eu tive muito apoio, muita sorte nesse sentido. Bom, e nesse meio tempo, você também ingressou no Corpo de Bombeiros, né? Como é que foi isso? Não, aí eu comecei a estudar, porque quando eu deixasse de nadar, eu queria
assim, o que eu vou fazer depois que eu... Então, primeiro eu fiz a nutrição, porque eu gostava, eu achava que me identificava com a parte esportiva. Então, eu fiz a nutrição, em seguida eu fiz farmácia, meu pai trabalha com farmácia, minha irmã também é farmacêutica, enfim. E depois eu fiz educação física. E aí, quando eu estava fazendo educação física, o pessoal da sala, né, da faculdade, lá na época da UFS, ficou todo mundo animado quando saiu o concurso. Tudo, falei, vamos escrever também. E aí aconteceu de eu passar. Para o Corpo de Bombeiros, né? É. E aí, como é que foi esses anos todos que você atuou lá, né? Primeiro você ingressou como soldado, né? Depois como cabo, né? Como é que foi essa sua experiência lá no Corpo de Bombeiros? O fato de ser atleta ajudou? Pois é, quando eu entrei, eu achei que o bombeiro só apagasse fogo, né? E entrei por acaso, eu passei numa turma anterior e aí na época eu não fui, porque eu até fiz as provas, tudo no mesmo dia, que eu ia para uma seletiva olímpica em outro país e tudo. E aí, enfim, quando eu voltei pro Brasil, assim, de vez, eles abriram uma outra turma e eu entrei nessa turma, mas assim, não sabia direito o que era o... E foi ali que despertou em mim essa... Eu já gostava de ajudar o próximo, mas eu não tinha como ajudar, né? E aí eu vi que o bombeiro é muito mais do que apagar fogo. Tem a parte de defesa civil, a parte de salvamento aquático, de tantas outras atividades do bombeiro. A parte física, claro que me ajudou, que tem uma atividade pesada, né? Eu entrei para ser soldado, para ser cabo. Tem que ter um condicionamento bom, Muito, né? me ajudou, mas precisa do treinamento. Eu tive todo o curso da parte técnica. E em que frentes você atuou no Corpo de Bombeiros? Tudo, trabalhei em um monte de lugar. Você que até dirigiu o caminhão, né? Claro, durante 3 anos, eu fui uma das primeiras, assim, lá no bombeiro. Mas eu atendi desde a parte de trabalhar no CIODES, atendendo as chamadas e despachando o recurso operacional até a ponta da linha mesmo. Trabalhei a parte administrativa, trabalhei no setor de saúde, trabalhei em várias partes, mas principalmente na prontidão. Alguma atuação assim que tenha ficado marcada assim como bombeiro? Várias atuações, principalmente em 2014, naquela virada de ano de 2013 para 2014, onde aconteceram aquelas chuvas muito fortes aqui no estado. E aí eu trabalhei muito no interior do estado. Por ser motorista de caminhão, eu trabalhei bastante, porque às vezes os veículos que chegavam nessas partes alagadas, era só um caminhão para buscar a vítima, para entregar condimentos. Então foi uma experiência riquíssima de como... Sim. E aí como é que chegou a medicina? Não, e aí eu falei, não quero sair do bombeiro mais. Quero para sempre dedicar minha vida a ajudar o próximo, né, e tendo condições de ajudar. E aí eu comecei a estudar para passar no CFO, que é uma outra porta de entrada no bombeiro. Que aí já é para oficial, né? Isso aí, é o curso de formação de oficiais. Certo. Aí eu voltei para o cursinho, falei, preciso estudar de novo, né? Tem 11 anos que eu saí, tinha 11 ou 15 anos que eu tinha saído da escola, e aí eu falei, vou voltar. Me matriculei no pré-vestibular, voltei a estudar. E aí aconteceu que eu não passei no CFO, mas passei para medicina. Olha que e aí, coisa interessante. E aí naquela dúvida o que eu fazia, eu comecei a fazer medicina e 1 ano depois eles chamaram os suplentes não teve outro concurso, eles chamaram os suplentes daquela turma que eu tinha feito, né, que eu não tinha passado, tinha ficado de suplente. Aí eu já estava na medicina, por condições assim da época, eu fiquei na medicina. Agora, como médica, você atuou bastante agora, né, nessa linha de frente no combate à Covid, né? E aí, que experiência ficou para você esse trabalho? Marcou bastante? Muito. Mais uma vez, eu gosto, né, de ajudar, de me dedicar. Então, foi momentos difíceis, tá? Mas que eu estava preparada. Tanto pelo curso e quanto por toda a minha história de vida, assim, né? De entrega, de determinação,
da parte do bombeiro, né? É isso que eu queria até remeter, né? O fato de você ter sido atleta, de uma certa forma, te favoreceu em alguns aspectos na sua atividade como bombeira, né? E agora o fato também de você ter atuado como bombeira também ter te facilitado também nessa atuação aí na linha de frente contra a Covid, claro, né? porque precisa da parte técnica, meu curso tinha uma boa formação, mas precisa da parte psicológica, sim, precisa dessa parte que eu consegui no bombeiro, que tudo decorrer da vida, né? Não só quando atleta, mas quando bombeiro também. Pois é, agora você nos surpreende, né? Mais uma vez, sendo policial civil. Como é que foi essa transição de bombeiro para policial civil? Quer dizer, bombeiro, médica, policial civil. Como é que foi isso? Explica pra gente. Loucura agora, né? Porque eu vou contar que eu já falava quando pequena, você quer ser o quê quando crescer? A gente falava, eu quero ser bombeiro, quero ser polícia, quero ser astronauta. Eu, desde pequeno, eu queria ser médico legista. Médico legista. Era piada da festa de família. Todo mundo se encontrava, pergunta lá para a Pepe o que ela vai ser quando crescer. Aí eu falava, médico legista, todo mundo ria. Mas legista, filha, por quê? Já queria, assim, já era uma coisa que eu, desde pequeno. Quando saiu, que eu falei, gente, passei para a Polícia Civil, vou ser médico legista. Pronto. Como é que o mundo dá voltas e você... Então agora, como policial civil, você continua atuando como médica, mas como médica legista, não? É isso aí. E aí as vizinhas, as amigas da minha mãe, tudo me ligavam para minha mãe. Nossa, desde pequena a Pepinha falava isso, né? E agora... Bom, gente, tem uma outra informação, né? Que a Pepem, além de ser tudo isso, né? Ex-atleta, bombeiro militar, médica, agora policial civil, ela também é casada e mãe de uma menina. Como é que faz para conciliar isso? Casamento, maternidade, como é que faz? Me falaram que depois que eu casasse, tudo ia mudar. Mas não. Meu marido é maravilhoso, me ajuda com as coisas. Não vou nem ficar fazendo muita propaganda, não, para... Mas não mudou em nada, assim, ele me apoia muito. Agora, a maternidade... É mais complicado, né? É. A maternidade é difícil, porque muda muito a logística, principalmente eu que tenho várias atividades, é muito difícil. Muda a logística, muda a cabeça da gente, muda o sentimento da gente. É muito difícil. Às vezes você pega uma situação... Por um lado é bom porque me deixa mais sensível, mais sensibilizada com algumas situações, sabe? De se colocar no lugar, Mas é muito difícil. Agora, para encerrarmos esse nosso bate-papo, por sinal muito agradável, eu vou te perguntar o seguinte, qual é a sua opinião sobre essa questão hoje, né, das mulheres estarem ocupando cada vez mais espaços, né, em atividades consideradas assim mais majoritariamente masculinas? Como é que você encara esse processo hoje da mulher estar ocupando todos esses espaços? Eu acho que eles estão falando mais disso assim, porque eu não... Quando eu fui atleta, eu briguei pelo meu espaço como atleta feminina e ter um espaço semelhante ao do homem. Bombeiro também. Então, eu quero mais que elas se inspirem, se identifiquem e façam o que elas quiserem, quando elas quiserem, como elas quiserem, porque elas podem. Pois é, e com certeza você é inspiração para muitas mulheres. Obrigada. Eu que agradeço a entrevista, Pepenha. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Muito obrigada, eu que agradeço. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!